Você já sentiu que quanto mais questiona e compreende o mundo, menos parecido com os outros você se sente? Que cada avanço na sua capacidade de enxergar além das aparências amplia a distância entre você e a sociedade à sua volta? Muitos acham que pensar profundamente é algo admirável, mas poucos estão preparados para lidar com a solidão e o desconforto que esse hábito traz. Há nisso um paradoxo. A inteligência, tida como um dos maiores dons, pode se transformar na passagem secreta para um isolamento inevitável. Talvez você, em algum momento, tenha concluído que ver o mundo por olhos próprios é quase uma sentença de exílio. Não é um problema novo, nem um acaso pessoal. O mundo sempre demonstrou desconforto com quem pensa diferente. Quantas vezes, ao tentar dividir uma percepção mais afiada, você percebeu as pessoas pulando da conversa, respondendo com silêncios ou com aquele olhar de quem espera que o assunto termine logo? Não é exagero dizer que a humanidade, apesar de celebrar a genialidade no discurso, costuma repelir, marginar e até atacar a diferença enquanto ela ainda é ameaça. Desde o início da civilização, as mentes inquietas, inovadoras e profundas foram vistas como desconfortáveis. Pense nos grandes nomes da filosofia, da ciência e das artes. Sócrates foi condenado à morte, Galileu foi silenciado e vigiado, Nietzsche ignorado e chamado de louco, Tesla morreu sozinho e pobre. Não eram desprovidos de inteligência ou relevância, mas destoavam das crenças compartilhadas, questionavam as regras aceitas, desestabilizavam as zonas de conforto e forçavam a coletividade a enxergar o que era mais cômodo esquecer. Schopenhauer, conhecido pela franqueza brutal, dizia que pensar de verdade é quase uma maldição. Para ele, a lucidez extrema é uma espécie de tormento, porque acaba isolando quem enxerga demais. Por trás dessa ideia, há uma constatação incômoda. A estrutura social da humanidade foi construída não sobre a busca pela verdade, mas sobre a necessidade de previsibilidade e coesão. Quem desafia o senso comum, seja com perguntas ou ideias inovadoras, é tratado como ameaça à ordem, mesmo que mais tarde seja reconhecido como gênio. Qual a raiz desse incômodo da maioria com quem pensa diferente? O desconforto é, antes de tudo, psicológico e instintivo. Se você está diante de alguém fisicamente forte, tende a admirar esse traço. Se encontra um milionário, pode sentir admiração ou até inveja, mas normalmente sente distância apenas material, não existencial. No entanto, quando surge alguém que pensa muito acima da média, algo diferente acontece. É quase como se sua própria identidade estivesse sendo ameaçada. Psicólogos chamam isso de efeito espelho, pois o intelectual profundo acaba mostrando, mesmo sem querer, os limites e as contradições dos demais ao seu redor. A reação contra quem enxerga além pode ser sutil ou explícita. Observe seu próprio ambiente. Tente mudar o assunto para temas mais densos em uma conversa trivial e verá as pessoas se calarem, mudarem de tema, brincarem ou até reagirem com hostilidade. Por trás disso, está o medo de enfrentar dúvidas que exigem sair da rotina mental confortável. Preferimos proteger nossas crenças já estabelecidas, pois desafiar aquilo em que acreditamos ameaça nosso sentido de segurança. A explicação está na maneira como o cérebro humano evoluiu. Por milhares de anos, sobreviver dependia do grupo, e saber se encaixar era questão de vida ou morte. Não era fundamental ser o mais brilhante, mas ser aceito na tribo. Quem destoava corria risco. Por isso, questionar demais era visto como potencialmente perigoso. Biologicamente, fomos programados para procurar harmonia, não conflito intelectual. Por isso, pensar diferente frequentemente resulta em algum grau de rejeição. Em situações sociais, aspectos como força ou riqueza são exteriores, mas a inteligência mexe em algo muito mais profundo: nosso senso de valor, nosso próprio ego. Quem pensa fora da caixa, ainda que silenciosamente, faz com que os outros ao redor sintam que estão deixando de enxergar algo importante. E poucos perdoam quem obriga outros a encarar limitações pessoais.
Não é por acaso que tantos preferem o humor fácil, a distração, as conversas banais. Mantendo o pensamento superficial, evitamos o risco da autoconfrontação. Para agravar o quadro, há fenômenos psicológicos documentados que ampliam esse efeito. O Dunning-Kruger, por exemplo, faz com que pessoas com baixa aptidão intelectual superestimem suas próprias capacidades, enquanto os realmente inteligentes frequentemente se autossabotam. O viés de confirmação leva as pessoas a escolher só informações que confirmam o que já acreditam, ignorando o novo ou o contraditório. O efeito bumerangue mostra que, muitas vezes, confrontar alguém com fatos contrários ao que ela pensa só reforça sua visão original, em vez de abrir espaço para mudança. O resultado é um ciclo perverso. Numa sociedade onde questionar é perigoso, a ignorância vira uma forma de proteção. O grupo se fecha, marginalizando quem provoca desconforto. E assim, a busca pela verdade passa a ser um caminho solitário. Isso não ocorre apenas em círculos pequenos. Repare como as massas se unem contra qualquer ideia realmente nova, seja na política, na ciência ou na cultura. Essa resistência não se limita ao ambiente pessoal. Basta olhar para o cenário educacional e corporativo. Escolas, apesar de proclamarem o incentivo ao pensamento crítico, premiam a obediência e a memorização. Empresas valorizam muito mais quem mantém o status quo do que quem questiona estruturas. E na política, é sempre o discurso mais confortável e óbvio que ganha multidões, enquanto quem se aprofunda, complica ou desafia o estabelecido dificilmente vence. Em tempos de redes sociais, tudo isso só se intensificou. Os algoritmos das plataformas virtuais priorizam rapidez, engajamento emocional e polêmica superficial, e não o conteúdo profundo ou a reflexão autêntica. Raramente um argumento sério viraliza. Vivemos uma cultura que transforma qualquer mensagem em entretenimento, priorizando quantidade ao invés de qualidade de pensamento. E qual o efeito prático disso? A inteligência profunda, mais do que nunca, virou sinal de perigo. O famoso "eles riram de mim" deixou de ser apenas uma metáfora para virar a regra. Questionar, hoje, significa enfrentar exércitos de pessoas prontas para defender certezas frágeis com fúria. Apenas enxergar algo que os outros preferem ignorar já é o suficiente para virar alvo de chacota, hostilidade ou isolamento social. Mas o destino dos pensadores não precisa ser trágico. Existem caminhos para seguir sendo autêntico, mesmo em um ambiente adverso. O primeiro passo é reconhecer o próprio valor. O incômodo e a rejeição não nascem por você ser difícil ou arrogante, mas porque, de alguma forma, você expôs uma inquietação que os outros evitam. Em vez de lutar contra o sistema todo o tempo, foque em encontrar ambientes e pessoas que realmente estejam dispostas a ouvir, debater, crescer juntos no incômodo da dúvida. Grandes ideias geralmente nascem em espaços pequenos, conversas íntimas, círculos restritos, grupos selecionados. Não existe mérito em tentar convencer multidões cegas. Valor está em cultivar diálogos com quem aprecia o desafio de pensar. Aprenda a calibrar sua profundidade, buscar aliados, recuar quando o ambiente está hostil e evitar gastar energia tentando acordar quem escolheu dormir. Apesar deste cenário de rejeição, existe sim satisfação e plenitude no caminho do pensamento independente. Schopenhauer defendia que a solidão, para quem tem olhar afiado, é refúgio e não castigo. A solidão possibilita reflexões mais sinceras, maior liberdade para criar, aprender, mergulhar em si mesmo, sem precisar se enquadrar nos padrões coletivos. Quando usada com propósito, essa distância social pode se transformar numa vantagem. A verdadeira evolução costuma vir dos marginais, nunca do centro confortável das multidões. É importante também desenvolver estratégias de comunicação. Inteligência não é ser incompreensível. Saber transmitir ideias complexas de maneira clara é uma das maiores artes. Como Einstein dizia, se você não consegue explicar de forma simples, é porque não entendeu o suficiente.
Aprenda a traduzir sua profundidade para linguagens acessíveis, sem perder a essência. Isso é o que faz um grande pensador ser ouvido. E por fim, aceite que nunca haverá validação da maioria. O reconhecimento verdadeiro quase sempre vem do tempo, não dos contemporâneos. Muitos só foram chamados de gênios após sua morte, e suas ideias, só depois de décadas, se tornaram fundação do novo pensamento humano. A história é feita por quem ousa pensar antes da hora, não por quem se acomoda ao presente. Por isso, a solidão do pensador nunca é um fracasso, mas sinal de que você está olhando adiante. O desconforto e até a repulsa que provoca são sinais de que você tocou em temas que o mundo não quer ou não está pronto para discutir. Não se trata de se fechar em orgulho ou superioridade, mas de não trocar sua autenticidade por aceitação vazia. O preço do pensamento é alto, mas a recompensa é insubstituível. Liberdade interior, visão crítica e, de tempos em tempos, a chance de transformar o mundo de verdade. Então, fica o desafio. Você vai se calar para agradar e pertencer? Ou vai correr riscos em nome de uma lucidez rara? Vai desistir de suas perguntas para manter conversas tranquilas? Ou transformar sua inquietação na faísca de uma conversa honesta? Nem que seja com você mesmo? Compartilhe nos comentários. Qual foi o maior preço que você já pagou por pensar demais, por recusar respostas prontas? Qual sua experiência com esse isolamento? Vamos criar aqui uma trincheira segura para quem se permite sentir o desconforto de enxergar além. Inscreva-se. Envie este vídeo para alguém que também desafia o senso comum. E fique atento. Neste espaço, as perguntas sempre importam mais do que as respostas fáceis.